começa assim. Solzão, que delícia. E o papo de hoje é papo de engenharia. É isso mesmo, papo de engenharia. Nós vamos falar de uma área da engenharia mecânica chamada manutenção e os seus 3 tipos principais. É isso mesmo. Quais são esses 3 tipos principais dentro da área da engenharia mecânica que trata sobre manutenção? Vamos lá. Na ordem de grandeza: manutenção preditiva, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Bom, isso daí era até 2010 quando eu trampei com isso aí. Agora já não sei se mudou, mas acho que se aplica a 90% dos casos ainda. Qual que é a diferença entre elas? Basicamente, a manutenção preditiva é você fazer um acompanhamento mais de perto daquele sistema mecânico através de alguns métodos para tentar prever, ter uma antecipação de quando que você vai ter que fazer uma intervenção naquele sistema para realizar a manutenção. Por exemplo, a preditiva pode usar análise de vibrações mecânicas. Como que funciona isso? Por meio de um aparelho, um data logger que eles chamam, mais um acelerômetro, você posiciona esse sensor na peça, por exemplo no mancal onde está o rolamento do equipamento, e de acordo com a vibração que é causada através desse sensor encostado no rolamento, você consegue prever como que está a saúde do sistema. Ou seja, através da vibração mecânica, você pode detectar se o seu aparelho, se o seu sistema está desalinhado, se está desbalanceado, se está com a sua ancoragem, ou seja, sua fixação solta. E você consegue programar a sua intervenção. Por exemplo, uma usina de açúcar e álcool tem um mancal, né, dos rolamentos, onde tem um equipamento lá que chama picador, por exemplo, que ele pica a cana, né, ele começa a esmagar a cana, que eles chamam. Ele começa a medir a vibração naquele equipamento, porque ele tem muito desgaste de acordo com a abrasão que há entre a cana e esse picador. Então ele consegue medir e falar assim: esse equipamento aqui já está desbalanceado. Aí o gerente da manutenção, ele fala: eu vou programar uma parada final de semana tal que vai estar mais sossegado. Aí ele vai lá e faz a intervenção. Também, fora nas vibrações mecânicas, há ainda outros métodos, como termografia, para você medir a temperatura, por exemplo, de um painel elétrico, você vê se está tudo certo ali dentro. Você usa como se fosse um laser que você aponta nas placas elétricas e você consegue saber qual está a temperatura, se tem alguma coisa que está anormal, você vem e também faz essa intervenção programada. O outro tipo de manutenção é a preventiva. A preventiva é aquela que você, por dados, você consegue estipular um prazo de intervenção. Isso vai mais de experiências práticas, além, claro, de teorias aplicadas. Por exemplo, a preventiva é aquela: você deve trocar o seu óleo da sua moto a cada 3.000 km. Isso foi feito uma média. Aí deu os 3.000 km e você troca o seu óleo. Só que isso é um dado muito geral. Isso pode se aplicar numa média. Para algumas pessoas essa média vai ser, ele vai estar trocando o óleo num prazo inferior do que poderia estar ainda usando esse óleo, e para outras ele já vai estar trocando no limite. Essa é a manutenção preventiva. Ela também tem as suas vantagens, né, em relação à última, que é a corretiva. A corretiva é aquela: deu problema,
quebrou tudo, vamos lá e a gente arruma. Essa é a corretiva, é uma das mais usadas aqui no Brasil. Dependendo do que é o equipamento, é a que compensa. Por exemplo, um item eletrônico aqui no Brasil, você usa até acabar. Na hora que der o pau, você pega e vai lá e joga fora, compra outro. Você não vai ficar fazendo uma manutenção preventiva. Ó, daqui tanto tempo eu vou trocar o LCD do meu celular, porque eu sei que com 2 anos ele vai dar pau. Você não faz isso. Então, para alguns casos, se usa algum tipo dessas 3 manutenção. Nem sempre a corretiva é a pior delas. Mas, por exemplo, numa usina de açúcar e álcool, tem um gerador, um motor de 3.000 cavalos. Você não pode esperar um motor desse dar pau. Primeiro que muitas vezes o rolamento é importado, é caríssimo, vai deixar você na mão na produção durante muito tempo. Então, para esses casos, a manutenção preventiva e a preditiva acaba sendo as mais utilizadas. Para elucidar isso de uma forma bem simples, eu vou usar um exemplo comum, que é o exemplo de um carro. A troca da correia dentada. Por exemplo, você tem um veículo, você já deve ter ouvido: você deve trocar a correia dentada do seu carro com 40.000 quilômetros. Ou outros falam: não, é com 60.000. A primeira correia, se o carro é 0, pode trocar com mais. Você fica naquela dúvida. Aí o pessoal vai lá e fala: vou jogar uma média, vou trocar com 50.000, para não ter dor de cabeça. Aí você vai lá e troca. Deu 50.000, você troca a correia dentada. Isso é uma manutenção preventiva. Se você conseguisse analisar, fazer análise de vibrações do motor, claro, isso daí é muito custoso para um veículo, mas só para você ter uma ideia. Se você conseguisse acompanhar, por exemplo, a primeira troca eu troquei com 50.000. Como que está o estado dela? Vou levar para um lugar para analisar. Levou para um lugar para analisar. Não, o estado dela ainda tá bom, ela roda mais tantos mil. Aí você vai na próxima troca. Desculpa. Na próxima troca você anda um pouquinho mais. Anda 55.000. Aí leva para outra análise. Aí você chega, nossa, o valor ideal para essa corrente era ter trocado para minha condição específica de uso com 70.000 quilômetros. Aí, aquilo que você trocava com 50.000, você passa a trocar com 70.000. Aí você fala assim: pô, eu vou gastar com análise, fazendo essas coisas, vai ser muito mais caro, é mais fácil eu trocar a correia. Ir lá com 50.000 e pronto, acabou. Concordo com você. Para um uso pessoal, isso na maioria dos casos se aplica. Mas e para quem tem uma frota de veículos, por exemplo, tem mais de 100 veículos, já é um dado que é bom analisar. Em países do primeiro mundo, eles fazem isso para reduzir o desperdício ao máximo. E num caso deles da troca correia dentada, você não vai esperar dar a corretiva, né? Quebrar a correia para você ter que fazer o motor e gastar o valor de 100 correia dentada para consertar o motor. Você não fará isso, né? Você tem apreço pelo seu dinheiro, né? Então, qual que é o intuito disso? Essa análise de vibrações mecânicas, né, que é a manutenção preditiva, ainda é um pouco cara aqui no Brasil. Por quê? O pessoal acha que, eu vou ficar cuidando, vou colocar uma babá para cuidar da minha máquina, eu vou ficar pagando um cara. Porque a análise de vibração mecânica, quando eu trabalhei com isso, eu tinha que toda semana passar em todos os equipamentos de uma usina de açúcar e álcool e medindo: esse motor tá com a vibração tal, esse tá com tanto. Aí a gente fazia um relatório e mandava pros caras: isso daqui você tem que alinhar, isso daqui você tem que fazer tal coisa. Mas isso custa, né? Só um aparelho desse, na época, custava 150.000, um da SKF. Então o cara tem que colocar esse valor desses investimentos, fora o treinamento da mão de obra, no valor da hora, né, meu? Então sai um pouco caro isso aí. Mas só que para uma usina de açúcar e álcool, para indústrias que não pode ficar sem produzir, não pode ser pega de calça curta, quebrar um equipamento bem na hora que você está precisando entregar uma encomenda para o seu cliente com prazo curto. Então você vai fazendo esse histórico, você vai tendo acompanhamento. No final das contas sai mais barato. Mas isso vai da gestão da manutenção que tem em cada empresa. Eu falo isso
Porque na troca de óleo toda a minha moto, eu prefiro eu mesmo fazer. Primeiro porque é mais barato, né? O cara não vai te cobrar mão de obra. E segundo que você pode ir dando uma analisada no óleo. Claro que a olho nu você não vai perceber muitas diferenças, mas você consegue pelo menos pegar uns aspectos mais simples, né? Ah, tem muita limalha de ferro, no caso de ferro, alumínio, alguma coisa dentro do óleo. Você já consegue ver, fala, oh, meu, tá tendo um desgaste maior. Será que não é melhor eu trocar esse óleo com menos tempo? Ou então você fala, não, a condição desse óleo parece que tá boa. Por que eu te falo isso? Porque o manual fala para trocar com 6 mil. Você trocar com 3 mil é um valor meio conservativo, não é? Sei lá, eu penso que é. Então, a primeira coisa que eu fiz agora, eu rodei 3 mil quilômetros, troquei o óleo, coloquei o móvel de novo, mas mantive o filtro Cayenne, não troquei o filtro Cayenne, deixei ele lá, vou rodar 6 mil com ele e vou fazer um corte nele, fazer uma seção nesse filtro e dar uma olhada como que tá por dentro. Vou tirar essa latinha que é a proteção dele, o case, e vou olhar como que tá, ver se ele não, o papel de dentro não desgrudou, não soltou, se ele tá muito encharcado, dá uma olhada. Fala assim, é meio caseirão mesmo, mas é mais para ter um feeling, né? Ter um feedback. E sem contar que isso é legal de fazer, né? Fora se vai vir a dar algum tipo de lucro ou não. Mas é mais para ter uma ideia. Isso daí é muito comum você ver em outros países, Estados Unidos, o pessoal faz isso mesmo. Eles compram os produtos e corta no meio e faz de tudo os testes para mostrar se o negócio é bom. Aqui no Brasil não, o pessoal vai na opinião dos outros e só cabota. Entendeu? Lá o americano é mais desconfiado com as coisas. E olha que eles pagam muito mais barato que nós nos produtos, hein? Muito mais. Se eles pagassem o que a gente paga nos produtos, com certeza seria muito mais chato ainda. Mas isso é só para ter uma ideia. Outra coisa que eu percebi, quando você vai trocar o óleo da sua moto, você vai lá, tá, arranca o parafuso do dreno, deixa drenar lá. A Hornet vai quase 4 litros, 3,8 litros se você trocar o filtro e 3,5 litros se você manter o filtro, e 4,2 litros se você abrir o motor e esgotar totalmente o óleo mesmo. Aí é o seguinte, você tirou o dreno lá, começou a esgotar todo o óleo, encheu lá os baldinhos e tal de óleo. Aí fica aquele pinguinho inocente lá, que muitas vezes você vai trocar o óleo numa loja, o cara começou a dar aquele pinguinho, deu um intervalinho ali de alguns segundos, aí aquele pingo já ficou um pouco mais lento, o cara já joga o parafusão velho de novo lá e já joga óleo novo e só cabota. Só que eu peguei e fiz isso, larguei de um dia pro outro, aquele pinguinho inocente lá, deixei pingando lá. Aí depois eu suspendi ela no cavalete traseiro, né, que eu tenho. Depois tirei do cavalete, deixei só no descanso lateral, no pezinho. Aí depois coloquei de novo, deu umas, tipo assim, uma chacoalhada na moto, né. Cada vez que eu fiz isso, saía mais um filme de óleo. Conclusão, ficou mais de uns 200 ml de óleo sujo ainda caiu nessa bandeja, que aquele pinguinho inocente de nada, mas uns 200 ml de óleo sujo. Vai vendo. E como eu aproveitei o filtro, eu falei assim, eu vou tentar esgotar o máximo possível de óleo sujo, para quando misturar com o óleo novo não sujar tanto esse óleo, né? É um teste. Sei que muita gente critica isso daí, mas eu quero fazer. E outra coisa, se você analisar, o manual fala que se você trocar o filtro de óleo, são 3,8 litros, se você manter 3,5, ou seja, tem 300 ml de óleo sujo você mantendo o filtro, entendeu? Contra mais 3,5 de óleo novo. Então é de se pensar. Eu cheguei já até a pensar em tirar o filtro, esgotar tudo esse óleo sujo mesmo, catar o filtro, jogar um óleo novo nele, que sempre sobra um óleo no frasquinho lá de quando você compra o óleo. Eu compro 4 litros sempre, então sempre sobra um pouquinho. Pegar, jogar um óleo nele, fazer um gargarejo no bicho com óleo novo, no filtro, e colocar ele de novo. Só que eu fiquei meio assim por conta que tem um retentorzinho ali na ponta. Vai que se você desrosqueia ele fica meio frouxo, não veda direito. Tem uma válvula ali também que impede
a passagem de óleo, acho que pelo outro sentido, não sei se é isso, ou é só uma válvula de alívio, não sei. Então eu fiquei com medo de abrir e dar problema. Mas na segunda troca de óleo eu vou olhar isso daí, vou fazer uma sessão nele, um corte. Eu vou dar uma estudada como que fica esse óleo, esse filtro de óleo da Cayenne. Eu vi nos vídeos americanos, cara, os caras com filtro Fran. Não é necessariamente pra moto só, pra carro também. O cara fez um corte lá, meu, deu até medo do filtro, cara. Claro que não são todos, né? Pode ter sido um fato isolado. Mas tipo assim, por dentro dele, onde fica o papel que faz a filtragem, tá descolado, meu. Aí dava pra passar qualquer tipo de tamanho de sujeira pra dentro do motor. Aí eu desanimei um pouco desse filtro aí. Você vê que a construção dele interna é mó zoada, meu. Pelo menos aquele, né? Eu não cheguei a ver. Você que tem um filtro Fran aí, pega uma serra e corta ele no meio quando você acabar de usar ele, pra ver se ele é bom, se ele é ruim, como que é. Às vezes de moto é um pouco melhor, não sei. Só pra ter uma ideia. Beleza, galera? Esse foi o Papo de Engenharia, manutenções preditiva, preventiva e corretiva. Se você se interessou por essa área, vai buscar informações, tem cursos na SKF sobre. Se você gosta de manutenção, estuda engenharia mecânica, especialize, faz uma pós-graduação nessa área, que é bacana também, viu? Beleza? Fique com Deus, até mais. Fui!